Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso call de abertura do dia 2 de fevereiro de 2011. Tá? Hoje um pregão que a gente tem 4 destaques a serem divulgados no mercado americano. Às 10h30 agora vai ser divulgado as solicitações de empréstimos hipotecários semanais e a pesquisa Challenger de redução de postos de trabalho em janeiro. Às 11h15 será divulgado os números da ADP, que é um número de postos de trabalho criados no setor privado, com expectativa de 140 mil novos postos. E para fechar a agenda, às 13h30 vai ser divulgados os estoques de petróleo, com esperado em alta de 2,5 milhões de barris. Tá? Então temos 4 destaques, 2 às 10h30, 1 às 11h15 e 1 às 13h30 da tarde. Ok? O que a gente pode esperar para o pregão de hoje? Tá? Analisando o nosso gráfico do Ibovespa, o que a gente pode ver? A gente fez aqui máxima em relação ao dia anterior, fizemos um repique nas médias, tá? Próximo às médias, ainda temos alvo para subir um pouquinho mais, certo? Temos alvo aqui em 68.800 pontos aproximadamente, tá? Então tem espaço para subir um pouco mais. A grande questão, a grande pergunta que fica no ar é, mais uma vez o Dow Jones fez máximo do ano, fechou acima dos 12 mil pontos, muito bonito, e a gente aqui não chegou nem nas médias do diário. Tá? Então tivemos ontem sim um belo pregão, uma bela recuperação, puxada principalmente pelas commodities, mas fica aquela questão no ar, como é que vai ser quando o Dow Jones corrigir? Tá? Então, possivelmente, quando o Dow corrigir, a gente deve vir testar esta mínima aqui. Ó, tá? Então, o Dow Jones, em um único pregão, ele recuperou tudo que ele tinha perdido e fez máxima do ano, tá? Num belo pregão, que foi o pregão de ontem. Então, o Ibov tem alvo para corrigir até aqui, 68.800 pontos, porém ele continua em tendência de baixa. Tá? A tendência do Ibovespa ainda é de baixa. A gente pode verificar isso principalmente pelo gráfico semanal, tá? Onde vocês podem ver aqui, como a gente já mostrou outras vezes, que ele montou um pivô de baixa, tá? Fazendo topos e fundos descendentes dentro do gráfico semanal. Apesar de estar operando dentro de uma grande consolidação que se arrasta aí desde janeiro de 2010. Tá? Então, essa zona de consolidação aqui, que a gente pode até traçar com máxima aqui do ano passado e como a mínima do ano passado. Tá? Então, ainda dentro desses limites dessa grande consolidação, que na verdade é uma consolidação no gráfico mensal, vocês podem ver aqui, a partir do ano de 2010, a gente entrou nessa zona de congestão, de consolidação, e enquanto isso não romper, a gente não vai ter grande tendência no nosso mercado. Tá? Podemos ter tendência em um ou outro dia específico, mas no geral a gente não vai ter grande tendência. Tá? Então, pessoal, a nossa expectativa é o Ibov ainda tem espaço para subir, desde que o mercado americano continue subindo. Porém, se o mercado americano começar a corrigir, a gente tem que ficar bastante esperto aqui para ver como é que o nosso mercado vai reagir. Tá? Porque nas últimas semanas o que tem acontecido é que quando lá corrige, aqui cede muito forte. Tá? Então vamos ver se isso vai continuar acontecendo ou se o nosso mercado está querendo marcar um fundo por aqui e vai começar a ficar um pouco mais comprador. Tá? Então esse é um momento bem delicado, é um momento de decisão para o nosso mercado. Então vamos ficar esperto com isso para ver se ele vai corrigir forte ou não. Tá? Vocês estão vendo aqui o gráfico do Dow Jones diário. Como a gente falou, fez máxima do ano ontem. Muito bonito o Dow Jones. E conseguiu pela primeira vez fechar acima dos 12 mil pontos. Tá? Como a gente mostrou num call na semana passada, essa é a primeira vez que o Dow Jones volta lá aos 12 mil pontos desde a crise de 2008. Tá? Então está muito bonito o Dow Jones, muito bacana. E continua muito forte. Observem que ele corrigiu forte aqui num dia, enrolou no dia seguinte e ontem já estourou a máxima do ano mais uma vez. Demonstra muita força
do mercado americano, tá? Então no gráfico semanal, que a gente tinha medo que ele corrigisse, não está nem aí para correção, não quer nem saber de correção, como vocês podem ver aqui, tá? Então não chegou a fazer a mínima da semana, ignorou esse invertido que tinha na semana passada e foi embora lá fazer máxima de novo, tá? Então continuamos afastados aqui do gráfico semanal. E o que nos preocupa para o pregão de hoje é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar o gráfico de 15 minutos. Então, observa que o Dow está bem afastado das médias do 15 minutos, então teria espaço para corrigir, pelo menos até os 12 mil pontos, e mais ainda dos 60 minutos, tá? Como vocês estão vendo aqui. Também teria espaço para correção até lá os 11.950. Tá? Então, é isso no intraday. Tá? Então, existe uma possibilidade do Dow Jones dar uma corrigida, pelo menos aí nos 15 minutos, 60 minutos, alguma coisa. E é aí que a gente tem que ver como é que o nosso mercado vai reagir. Tá? Então, não costuma subir direto. Normalmente ele dá uma enrolada. Tá? Tem que corrigir nas médias do 15, tem que corrigir na média do 60. Isso é algo natural que acontece sempre. Tá? Então não vai reverter a tendência, não tem nada disso. Mas é importante ficar de olho porque isso pode acontecer no intraday e a gente pode ser pego desprevenido aí numa correção. Ok? Então eu acho que isso seria bem importante a gente ficar de olho no dia de hoje. Tá? Vamos ver como é que está o nosso índice futuro, dar uma olhadinha. Aqui está o índice futuro brasileiro, tá? O índice G11. Por enquanto operando sem tendência, tá? Não rompeu ainda nem a máxima nem a mínima do candle de ontem, tá? Como vocês podem ver aqui. E quando isso acontece, a gente não deve se posicionar, tá? Porque nós não temos tendência no dia, tá certo? Nós estamos operando dentro dos limites do candle do dia anterior. Isso significa para nós consolidação no mercado. O mercado está esperando abrir já consolidado, tá? A gente deve ter muito cuidado quando isso acontece e procurar montar as posições só a partir do momento em que a gente tiver alguma tendência no mercado, tá? Bom, gente, então, como a gente falou, o mercado fez máxima do ano novamente lá fora, a gente conseguiu subir um pouquinho, vários papéis deram sinais de repique no diário, então tem espaço para evoluir, tá? A Petrobras está muito bonita, a gente vai mostrar para vocês. E agora está muito difícil de falar em papéis para venda. Tá? Por quê? Porque a maior parte do mercado está dando sinal de repique no diário. Então a gente não está com muita vontade de operar vendido. Tá? Pelo menos até agora. Claro que a partir da hora que o mercado abrir, a gente costuma dizer que o jogo só começa na hora em que o juiz apita. Né? Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Pode ser que a gente tenha que virar a mão aí que passa para vendido, mas por enquanto nada nos indica venda, tá? Então, mesmo que seja venda, mesmo que o mercado comece a ceder, é complicado falar em ativos para venda, porque o mercado agora está recuperando, tá? Ele está em momento de repique no diário, corrigindo até as médias. Então, o mercado neste momento, pelo menos, ele está um pouco mais comprador do que vendedor, tá? Então a gente vai focar mais em ativos para compra e algumas opções para venda, algumas delas já nem tão bonitas assim, mas basicamente para ficar de olho, tá? Então vamos lá, ativos recomendados para compra, Cyrela, tá? Como vocês estão vendo aqui no diário, se segurou aqui nesse 18,50, chegou a perder lá no pregão de segunda-feira, mas é um pregão sem volume, como vocês estão vendo aqui, ó, um dos menores volumes do ano, tá? Então, como foi um pregão sem volume, a gente pode dizer que foi um rompimento falso, tá? Então não dá para acreditar, para levar isso muito a sério. E a Cyrela ontem, ela deu aqui um belo sinal no diário de correção até as médias, tá? Deixa eu limpar um pouco isso aqui. Então ela deu um sinal de correção até as médias. Alvo aqui em 19,86, tá? Então temos um espaço aí para a Cyrela de quase 4%, ou 4% de correção até as médias, tá? O ponto-chave da Cyrela é este aqui, ó, os 19,12, tá? Então a Cyrela rompendo 19,12
ela fica interessante e ela pode ir buscar lá os 19,86, tá? Então acho que é um ativo para ficar bastante de olho aí, rompendo esse 19,12, ela pode pegar força aí para lá nos 19,86, tá? Um outro ativo que também está nessa mesma condição é a Gafisa, certo? Apesar de ter perdido a mínima anterior, que era esta daqui, tá? A Gafisa também ontem deu um belo sinal aqui no gráfico diário, tá? Como vocês estão vendo aqui, rompeu a máxima anterior e tem alvo para corrigir aí até os R$11, tá? Então também tem uns 4% de alvo nessa correção até as médias do diário, tá? O ponto importante para a Gafisa é este daqui, ó, R$10,60, tá? Rompendo os 10,60, ela pode ganhar força para ir lá buscar os R$11, tá? Então são ativos que estão em tendência de baixa, mas estão corrigindo nas médias do diário. E a gente pode operar isso no intraday, no day trade, conseguindo boas operações, tá? O outro ativo é a MMXM3. Também está nessa mesma condição, tá? Vem de mínima, tendência de baixa, tudo. Rompeu a máxima do candle anterior, do dia anterior, e deixou ontem um belo candle. Aliás, fizemos day trade nela ontem, operamos day trade nela ontem. E o ponto interessante da MMX é aqui os 10,45. Tá? Tem que ficar de olho nos 10,45. Se ela romper os 10,45, ela pode abrir espaço para buscar os 10,73. Ok? Eu acho que pode ser bem legal aí essa operação também. Também tem alvo na Gafisa aí, 3%, perdão, na MMX, de 3% para cima, então vale a pena a gente ficar de olho aí num day trade nela com alvo lá nos 10,70, tá? Um outro ativo que a gente está de olho é a Lame 4, tá? Que após vários candles de queda, então observa aqui o que nos chama a atenção na Lame é o seguinte, ó. A Lame, ela desde aqui do dia, vamos ver qual dia que é esse aqui, do dia 13 ali, ela passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pregões consecutivos sem fazer máxima em relação ao candle anterior, ok? Então, a gente está de olho nesta máxima aqui, ó, tá? Que foi respeitada no dia de ontem, chegou a romper por um pouquinho, então vamos até atualizar e colocar de ontem, foi só por 1 centavo. Rompendo os 13,83, rompendo bonito, rompendo forte, é a primeira vez em aí, vários pregões, 10 pregões, 11 pregões, que as lojas americanas vão fazer máxima em relação ao dia anterior, tá? E isso pode ser um sinal forte de recuperação, e ela tem alvo lá no 14,67, tá? Então também é um ativo para ficar de olho aí, tem quase 6% de alvo nessa correção, tá? Então a gente acha que é um ativo que pode dar um repique bom no diário, pode recuperar bem, principalmente em função do que fez as lojas Renner ontem, né? Que a gente também operou um day trade na Renner ontem. Vocês estão vendo aqui a Renner fez exatamente o que a Lame fez, tá? Ela estava lá embaixo, deu um sinal aqui no diário, a gente operou esse sinal e fizemos um day trade nela também. Só que ela já está lá nas médias, tá? Subiu muito forte no dia de ontem. Chegou a subir até a máxima 6,5%, tá? Fechou aí subindo 4,5%, mas chegou a subir mais de 6%. Então a Lame é a mesma ideia, tá? Vamos ver se a gente consegue operar esse repique nela aí até os 14,67, tá? Então é um ativo que está muito bonito, que vale a pena a gente ficar de olho. Um outro ativo aí também, que o pessoal está inclusive comprando para swing trade, tá? Tentando segurar essa posição um pouquinho mais aí, até os 20,85, é a Sambi 11, o Santander, tá? A Sambi 11 também cedeu muito forte, como todos os outros bancos, e deu um sinal de compra aqui no dia de ontem, tá? Fez máxima maior que o dia anterior, alvo lá nos 20,85. Então hoje nós temos que ficar de olho aqui no 19,93, tá? Rompendo 19,93 na Sambi,
a gente tem alvo aí para subir mais ou menos uns 4,5% até os 20,85. Tá? Então, acho que vale a pena ficar de olho na Sambi 11 aí também. O ponto importante dela é 19,93. A gente passa a se interessar pela Sambi a partir do 19,93. Tá? O ativo é Sambi 11, Santander, Banco Santander. Ok? Alvo lá em 20,85. O Daniel pergunta da Lame, vou te mostrar a Lame novamente, tá, Daniel? O ponto importante da Lame aqui é 13,83, tá? Que é a máxima do dia de ontem. Tá? Aí se romper isso aqui, passa a ter alvo lá em 14,67. Tá? Então acho que pode ser bem legal aí essa operação da Lame. Vamos ficar de olho nisso, que a gente pode conseguir boas operações. Lembrando sempre que isso aqui não é o ponto de entrada que eu estou passando para vocês. Tá? A partir deste ponto, ela passa a ficar interessante para a compra no intraday, tá? Durante o pregão. O ponto exato de entrada, a gente passa ao vivo também, lá no nosso curso ao vivo. Tá? Então, quem não participa do curso ao vivo, basta acessar o nosso site lá, www.interinvesteeducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br, acessar lá curso ao vivo durante o pregão e fazer a inscrição no curso, tá? Vocês podem fazer 7 dias gratuitamente para experimentar o curso, ok? Aí lá no curso ao vivo a gente passa para vocês o ponto exato de entrada, com risco pequeno, com stop, etc. Aqui é só um ponto de referência que a partir daqui a gente começa a se interessar pelo ativo, tá? É essa a ideia. Bom, então já mostrei a Sambi. O próximo ativo é um que está na minha lista, como 5 estrelas, tá? É a Petrobras. Vocês estão vendo a Petro aqui no diário. Ela está muito bonita. Subiu forte ontem, com volume bem legal também. Tá? E a Petro tem alvo lá nos R$28, 28,12, tá? Que é exatamente este ponto aqui. Ó, tá? Então deixa eu tirar essa linha para não confundir. A Petro tem alvo aqui, ó, em 28,12. Acho que pode ser bem interessante para a Petro esse ponto aqui. E a gente tem que ficar de olho nela no rompimento da máxima de ontem, que é os 27,72, tá? Rompendo 27,72, ela pode buscar força para ir lá romper os 28 e buscar lá os 28,12, tá? Então, rompendo os 28,12, aí a gente tem que ir um pouquinho mais longe para encontrar os alvos dela, tá? Então vamos ver se a gente consegue definir alguma coisa em termos de alvo para ela. Rompendo 28,12, os próximos alvos dela são 28,90, R$29, tá bem próximo dessa zona aqui. Então eu vou colocar só R$29, tá? Que está bem no meio de dois topos aqui, então 29. Rompendo aqui os 29, ela abre alvo para buscar daí sim os 29,77. Tá? Então são os próximos alvos da Petro. O que me chama muito a atenção é que tinha muita corretora grande comprando Petro ontem. Tá? Então a BTG Pactual estava entrando muito pesado nela, Morgan Stanley estava entrando muito pesado nela, tá? Então isso me chama bastante atenção. Grandes corretoras se posicionando pesado na Petrobras no dia de ontem, tá? Isso me chamou bastante atenção. Junto com um belo sinal no diário e junto com o fato de que o mercado todo derreteu semana passada e a Petro não caiu, então eu acho que a gente pode e deve ficar de olho na Petrobras, porque ela tem espaço para desenvolver, tá? Então o ativo caiu muito no passado, foi muito penalizado por uma série de notícias ruins que teve, a própria capitalização. Então, acho que tem algo para recuperar, sim, uma bela empresa. E apesar de ser do governo, apesar de ter aí várias coisas negativas pesando contra ela, mas não deixa de ser uma bela empresa, tá? Então, eu acho que tem espaço para recuperar, sim. E temos um sinal no gráfico, temos os grandes corretores entrando, eu acho que vale a pena ficar de olho, tá? Wagner, o Wagner pergunta, na Petro 4 é day trade que vocês vão fazer nela? Exatamente, Wagner, nós estamos de olho para fazer day trade na Petrobras, tá? Como eu disse, o ponto exato de entrada a gente passa no nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? Aí lá a gente passa o ponto exato de entrada. A partir de 27,72 a gente já fica interessado em comprar ela, tá? Já estamos interessados. Daí para frente, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver qual vai ser o ponto exato de entrada, mas a partir deste ponto a gente já fica interessado, tá? A Uzi Minas, ela rompeu ontem o ponto que a gente passou para vocês no call. A gente falou para vocês que rompendo
até que ficou marcado aqui, os 19,75, ela tinha alvo para buscar lá os R$ 20,23 e buscou, tá? Buscou e segurou por ali mesmo. E agora, deixa eu dar uma limpada no gráfico, ela pode continuar subindo rumo a um novo alvo, que é os R$ 21, tá? Para isso ela precisa romper a máxima de ontem, que é os 20,38, ok? Então rompendo os 20,38, ela abre espaço para buscar lá os R$ 21, certo? Então acho que pode ser interessante aí também uma operaçãozinha na Uzi Minas, tá? Subiu forte nos últimos 2 pregões, ela pode enrolar um pouquinho por aqui, mas rompendo os 20,38 a gente já passa a ficar interessado nela, tá? Mais uma vez, por que esses pontos de referência? Porque se ela não romper os 20,38, a gente não vai entrar comprado nela, enquanto ela não romper, tá? Se ela não romper, a gente não vai montar operação nenhuma nela. A gente só se interessa a partir deste ponto, tá? Rompeu o 20,38, estamos interessados. A gente vai olhar nos gráficos menores, gráficos de 5 minutos, 15 minutos, e vamos tentar uma entrada para day trade com risco menor, certo? Então essa é a ideia, rompendo os 20,38 da Uzi Minas. Um outro ativo também é a Vale. A Vale está recuperando. Teve uma queda muito forte aqui na sexta-feira, onde ela chegou a cair mais de 3%. Recuperou. Na segunda-feira, deixou um candle bem esquisito, como todo o mercado fez, tá? Sem volume, etc. E ontem ela deu um sinalzinho aqui, tá? Apesar de um volume pequeno, que vocês podem ver abaixo da média, mas ela deu um sinalzinho pra gente aqui, tá? Então, a Vale sempre vale a pena ficar de olho, tá? Sempre é bom ficar de olho na Vale, porque é um ativo muito forte. Então, nos interessamos pela Vale a partir dos 52,09, tá? Se ela romper 52,09, a gente passa a se interessar pela Vale e por uma compra, tá? O alvo da Vale é aqui, 53,65, tá? Então tem um alvo legal com resistência em R$ 53, tá? Então seria esse o panorama da Vale, tem espaço para subir aí, e é um ativo que nos últimos tempos tem sido o mais forte da bolsa, do índice pelo menos, das commodities aí, tá? E vale a pena a gente ficar de olho sim no rompimento dos 52,09, que eu acho que pode desenvolver legal para cima ainda, tá? Então esses são os ativos que a gente selecionou para compra. Para venda, como eu disse para vocês, está difícil de selecionar, porque tá todo mundo já em repique no diário, tá? Então, muito cuidado com operações vendidas, porque hoje talvez não seja o dia. Pode ser que seja, mas a gente só vai saber isso depois que o pregão abrir. Por enquanto não temos nenhuma indicação de que isso possa acontecer, tá? Então, a princípio, desculpa, gente, estava passando um carro de som aqui, eu precisei reduzir o volume. Então, vamos tomar cuidado com vendas no dia de hoje. Eu acho que, por enquanto, não tem nenhuma indicação. Não é legal a gente vender quando o mercado está se recuperando. Então, tem que tomar cuidado com essa situação, tá? Mas, de qualquer forma, vamos lá. Os ativos que podem desenvolver são BBAS, tá? Muito cuidado com vendas nos bancos. A gente está passando para vocês, mas isso só se o mercado desenvolver para baixo mesmo, se a tendência for de queda, enfim. Se não, procura não operar vendido, mas se tiver que operar vendido, fica de olho nos bancos, tá? Principalmente perdendo esta mínima aqui de sexta-feira, 29,61, ele pode ficar bem interessante, tá? Mas só a partir deste ponto, toma muito cuidado, não é para entrar vendido no começo do pregão. A princípio não temos nada indicando que é queda, tá? Então, várias ressalvas com relação aos bancos, tá? Só que como a gente tem que ter ativos que a gente está de olho para compra e ativos para venda, então esses são para venda, mas já com bastante receio, porque eles estão bem próximos também de dar uma corrigida. A gente não quer ser pego no contrapé numa situação dessa, tá? BBDC4, Bradesco, mesma coisa, tá? Eles não têm feito mínimas significativas, não têm rompido as mínimas dos pregões anteriores, já pela segunda vez consecutiva, mas fica esperto lá no 30,56, que se perder esse 30,56, tem espaço para desenvolver um pouco mais para baixo ainda, tá? Então pode ser interessante também, ok? Então fica de olho aqui nessa mínima de sexta-feira. A mesma coisa, o Itaú, o Itube 4, tá? Também
não fez mínimas significativas também, tem muito espaço para corrigir já. A gente poderia até ficar de olho para uma correção para compra, tá? Porém, caso o mercado resolva ceder, ainda tem espaço após os 35,50, tá? Mas, gente, muito cuidado com bancos, tá? Porque eles estão todos muito esticados, mas eles foram os que corrigiram menos, tá? De todos os ativos. Então, eles nos parecem continuar fracos, certo? Se o mercado continuar desenvolvendo para cima, eles vão corrigir também até as médias do diário. Agora, se o mercado reverter e começar a cair, na nossa opinião, eles podem ser os primeiros que vão ceder aí e fazer mínimas, tá? Então, por isso que a gente colocou eles na lista, mas cheios de ressalva, tá? Então, muito cuidado com bancos. HYP3 é hipermarcas, não tem força nem para dar um sinal no diário, tá? Muito fraca hipermarcas, fechou bem feio no dia de ontem. Fica de olho nela nos 19,60, tá? Se perder os 19,60, também tem espaço para desenvolver um pouco mais. Mais uma vez, tem espaço para subir também? É claro que tem. Está esticada, está longe das médias do diário e pode corrigir sim. Então, muito cuidado nas vendas, por isso que a gente falou. Porém, é um dos ativos que nos parecem mais fracos. Então, se o mercado reverter e começar a cair, elas podem também sentir um pouco mais aí e pode ser um dos primeiros ativos que vai fazer mínimo, tá? Então, vamos ficar bem de olho na hipermarcas. E finalmente, a última indicação de venda é a Redcar, a RDCD3, tá? A Redcar vende nova mínima, como vocês podem ver aqui, corrigiu nas médias e está voltando a ceder, tá? A gente fez um day trade vendido nela ontem, quando perdeu os R$20, e vamos ficar de olho na Redcar. Se ela perder aqui os 19,87, que é a mínima de ontem, ela abre espaço para buscar a mínima anterior, o fundo anterior, que é o 19,52, tá? Então, lembrando que a gente só se interessa a partir do 19,87, antes disso não. Tá? Então, mas é um ativo que ontem estava cedendo bem forte e que pode continuar essa tendência no dia de hoje, ok? Bom, eu vou analisar agora então os pedidos do pessoal no chat. O Eduardo pede a PECAR 5. Vamos lá ver a PECAR 5. Tá aqui. Bom, Eduardo, bom dia, Fabiano. A PECAR 5, a perda mínima gera venda? A mínima dela é aqui, ó, 61,25, certo? Se perder essa mínima, com certeza tem espaço para cair ainda mais, tá? Em função dela ainda ter bastante espaço aqui no diário para ceder. O papel está em tendência de baixa, trabalhando com topos e fundos ascendentes, perdeu aqui a mínima de uma consolidação de quase um mês praticamente, e começou a ceder muito forte. Agora, também é a mesma coisa que a gente está falando dos outros ativos. Está muito esticada no diário. Tá? Então, ao mesmo tempo que ela pode dar uma bela venda, ela pode dar uma bela compra. Tá? Mesma coisa dos bancos, mesma coisa da hipermarcas. Tá? Então, se ela romper a máxima aqui, ela pode dar uma bela compra e pode corrigir até as médias lá nos 65,50. Tá? Então, toma cuidado com venda no dia de hoje, no pregão de hoje, porque está tudo muito esticado, tudo caiu muito na semana passada. E tem espaço para corrigir bastante, tá, gente? Então, toma muito cuidado com venda, porque vocês podem ser pegos aí num contrapé, tá? Quem mais pediu lá? A Gol 4, tá? Quem pede a Gol 4 é... Deixa eu ver quem pediu. O Gilberto Viana, que é aluno nosso. Então, vamos lá, Gilberto, a Gol 4. Mesma coisa de todos os outros que a gente mostrou aqui. Bancos, hipermarcas, pão de açúcar, enfim. Mesma coisa de todos os outros. Fez mínima e ontem deixou um candle de indecisão aqui sem perder a mínima de segunda-feira. Tá? Então, a Gol tem espaço para cair mais? Tem, ainda tem espaço para cair mais. Tá? Agora, tem que perder os 23,55. Antes disso, a gente não se interessa por venda nela. E ela também tem espaço para subir, se ela romper os 24,38. Tá? Então, o que a gente visualiza, o que a gente enxerga nesse momento, pessoal, é muita preocupação, muito perigo em operar vendido, porque os ativos que a gente citou para compra estão todos lindos. E os ativos que a gente citou para venda, todos eles podem ceder, mas também podem subir. Tá? Então, é tudo muito perigoso para vender. Tá? O nosso mercado continua fraco, continua feio, tendência de baixa no diário, etc. Agora, os ativos em si, poucos deles estão bonitos para venda e a maior parte tem muito espaço para recuperar. Tá?
Então eu vou tomar muito cuidado com operações vendidas, porque é muito fácil tomar um stop numa reversão dessa aí, ok? O que o Eduardo comenta no chat é verdade. É engraçado, cai com alto volume e sobe com pouco volume. É isso aí, tá, Eduardo? Isso é característico de uma tendência de baixa, tá? Então, quando sobe, sobe com volume pequeno e quando cai, cai com volume alto, tá? Então, o desespero sempre é maior do que a euforia nesses momentos em que o mercado está cedendo, tá? Então, isso é realidade, é isso aí mesmo. Antes de encerrar, vamos dar mais uma olhadinha no nosso índice futuro. Continua lá dentro dos limites do candle de ontem, passando para 15 minutos. Tá? Vocês podem ver aqui, bem enrolado, sem tendência, sem movimento. Pior ainda, não conseguiu nem romper as máximas e mínimas do primeiro candle do dia. Tá? Então, muito cuidado. Enquanto não tivermos uma definição da tendência, melhor ficar de fora, melhor ter cuidado para a gente não ser pego desprevenido aí, operar dentro de uma consolidação. Tá? Então, mais uma vez, enquanto não romper 63, 68, 179,06, que é a máxima de ontem, e enquanto não romper 67,050, eu vou procurar ficar mais de fora do que dentro do mercado, tá? Porque eu não gosto e não opero consolidação. Os futuros americanos estão operando agora com 0,1 de alta, sem grande tendência, tá? Cederam bastante aí nos últimos minutos, tá? Nas últimas horas, aí, vamos dizer assim. Vem de nova máxima, estão na média do 15 minutos, dando sinal de compra, tá? Mas com só 0,1% de alta. Então, não, sem muita força, sem muita definição, sem muita tendência por enquanto. Parece que a gente vai ter mesmo que esperar abrir, e possivelmente esperar abrir o mercado americano às 12h30, para a gente ter uma definição um pouco melhor, certo? Eu vou encerrar em função do nosso horário, que já extrapolou as 10 horas e 50 minutos, que é o nosso limite. Então eu vou encerrar. Um abraço a todos. Tenham um excelente pregão, muita sorte, muita responsabilidade, como sempre. E aos nossos alunos, até em alguns minutos no curso ao vivo. E aos demais, estão todos convidados também a participar do curso ao vivo. Amanhã, pontualmente às 10h20, estamos de volta com o nosso call de abertura do pregão. Até a próxima.